Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Você tá bem? Eu espero que a partir de agora você fique ainda melhor, porque você vai ver e ouvir coisas que podem transformar a sua vida com medidas muito simples, muito baratas, mas que trazem grandes resultados. No programa dessa semana a gente está conversando sobre a saúde, a beleza da pele. Ontem a gente falou um pouquinho sobre grandes problemas, principalmente para mulheres, mas que acometem homens também. Estria, celulite e também falamos sobre acne. Hoje a gente vai falar sobre hanseníase, herpes e sarna e piolho. Problemas também que podem trazer prejuízos para a qualidade de vida de todo mundo. Então a gente tem que conhecer os problemas e tem que saber o que fazer para evitar e tratá-los. Temos também no programa de hoje receita. O Felipe Biasi traz pra gente um bolo de cenoura todo saudável e o quadro também Mitos e Verdades vai desmistificar algumas crenças que talvez você ainda anda caindo. Temos várias formas de comunicação, você pode escrever pra gente no nosso blog, deixar lá a sua sugestão de pautas aqui para o Vida e Saúde. Que problema você anda enfrentando aí que você gostaria de ver respondido ou questionado ou investigado por um dos nossos especialistas? Manda pra gente. Ou você pode contar a sua história lá no Facebook, mandando fotos, curtindo receitas e compartilhando conteúdo de qualidade. Escolhe o que você for melhor para você, tá bom? E quero agradecer o programa Max. Vou mostrar aqui agora a Clínica Adventista Vida Natural. É onde a gente grava o programa Vida e Saúde, esse espaço todo verde. Aqui você vê só um pedacinho do local onde é feita a caminhada. Quem fica hospedado aqui na clínica recebe tratamento de diversas formas. Vai aprender a cozinhar, porque vai ter aula de culinária, vai ter palestras, tentando mostrar como a gente pode evitar grandes problemas com situações dentro de casa. Vai ter também tratamentos com geoterapia, com hidroterapia, psicoterapia, fisioterapia, massagem. Muita coisa boa espera quem vem passar uma temporada aqui na clínica. E olha, você que não tem condições de chegar até aqui, você pode conhecer mais da clínica acessando vidanatural.org.br. Agora nós temos o prazer de receber aqui a doutora Mariana Dimitrov. Bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Oi, Teru. Tudo bem. Prazer enorme recebê-la novamente. Sempre fico feliz. Por favor. Hoje temos várias coisinhas a tratar aqui também. Esses assuntos foram sugeridos pelos nossos telespectadores, então a gente tentou agrupar o maior número de especialidades ou de problemas para que você nos ajude. Então vamos começar. Hanseníase, ou a famosa antiga lepra. Antigamente era um problema que causava muito medo porque não se conhecia a cura. Hoje a hanseníase já tem uma perspectiva muito melhor, muito mais positiva. Com certeza. O que é a hanseníase? É uma infecção, acho que muitas pessoas não têm noção, por uma micobactéria, chama Mycobacterium leprae. Desde os tempos bíblicos, é uma das doenças de pele mais antigas de que se tem notícia. Tá certo que na Bíblia tudo era chamado de lepra. Quando você começa a ler o relato bíblico lá, você vê que nem tudo eram de doenças fato chamadas lepras. Mas é uma doença muito estigmatizante. Já desde os tempos bíblicos, de novo eu falo, as pessoas eram segregadas da sociedade porque é uma doença contagiosa. Tá certo, não é contagiosa, por exemplo, você está andando no ônibus com alguém que tem hanseníase e você vai pegar. Mas se você tiver contato íntimo com alguém que tem hanseníase, ela pode ser contagiosa. A principal fonte de infecção da hanseníase é através de gotículas que saem pelo nariz, pela boca, compartilhamento. Então, assim, só para quem vive muito próximo, um contato diário das pessoas é que se pode, de fato, ter a hanseníase. E, infelizmente, ela ainda apesar de ter cura, ela ainda é prevalente no Brasil. A gente sabe dos dados da hanseníase porque ela é de notificação compulsória, né? O que quer dizer isso? Quando um médico descobre que tem algum paciente com hanseníase, ele é obrigado a notificar os órgãos de saúde para que se faça de fato uma contagem e o tratamento é fornecido pela rede pública de saúde. Mas, então, por isso eu te falo, no Brasil tem, em média, 33 mil novos casos por ano. Bastante ainda. É bastante ainda, né? Então é super importante a gente falar sobre isso aqui. É uma doença que tem cura. Quais são os sintomas da hanseníase? O que a gente precisa ficar esperto? Bom, então vamos lá.
A hanseníase, ela tem algumas formas de se manifestar. Você pode ter algumas manchas avermelhadas, o início de algumas manchas que são avermelhadas na pele. Ela pode dar manchas arroxeadas, ela pode dar nódulos. Não são pintinhas, são manchas disformes. Manchas disformes, que começam pequenas e vão aumentando. Mas podem dar nódulos, nos casos maiores, né, a hanseníase virchoviana, mas vocês não precisam saber esses nomes todos, não. O que vocês precisam ficar atentos? O principal que a dica que eu daria, são manchas que você começa a perceber, independente da coloração, você começa a perceber uma certa diminuição de sensibilidade. Elas passam, primeiro você tem uma deficiência de sensibilidade térmica, se você coloca uma coisa quente ali na mancha, você não sente tanto, uma sensibilidade tátil vai diminuindo. Se apertar, se beliscar, não sente. A sensibilidade dolorosa ao final dos tempos ela vai diminuindo. Por quê? Porque a bactéria, a micobactéria, ela acaba penetrando nos nervos, ela vai destruindo os nervos e aí a sensibilidade é afetada. Pode cair. Um outro detalhe super importante, Toru, até te cortei, perdão. Ela pode diminuir os pelos, acabam caindo os pelos da região e também são áreas que suam, a sudorese é diferente. Se você perceber que você tem alguma mancha com essas características, você precisa, é muito sério, você precisa procurar um profissional de saúde. Para isso não precisa necessariamente ser um dermatologista só. Pode ir no posto na UBS do bairro. Sempre tem um profissional, um médico, enfermeiras que são sempre treinados. Com relação à hanseníase, sempre tem alguém treinado. Até porque quando a gente vai para os postos, a gente vê sempre uma campanha fixa lá, uma campanha que não sai, explicando um pouquinho dessas manchas, desses sintomas e estimulando. Se você tem alguma coisa assim, procura um médico. Exatamente. Existem locais onde a hanseníase se manifesta com mais frequência? Na verdade, o corpo todo pode ser acometido. Não, a gente acaba vendo mais no tronco, membros, mas de forma geral, todo o corpo pode ser acometido pela hanseníase. Bom, se a gente já sabe que a hanseníase tem cura, graças a Deus por isso, como que é feito o tratamento? Bom, então, uma vez que a gente tem uma lesão que é suspeita, há que se fazer alguns exames que são confirmatórios, tanto o raspadinho da lesão, pode-se fazer uma biópsia, que é tirar um pedacinho da pele, olhar no microscópio. Tendo feito o diagnóstico, o médico notifica para os órgãos de saúde e vem, já do Ministério da Saúde, ela passa a retirar no posto antibióticos, um kit direitinho para que ela possa tomar. E desde das primeiras doses, é uma ótima notícia, desde as primeiras doses ela já passa a não transmitir mais. O que é também uma outra coisa que é super importante. Quando um indivíduo é diagnosticado com hanseníase, precisa convocar os familiares, as pessoas que moram com ele, tem maior convívio com ele ou ela, né, com o indivíduo, para que também sejam investigados. Porque não adianta a gente tratar mas o outro fica doente e continua disseminando a doença. Entendi. Mas você não precisa se preocupar, que se a gente encontra no ônibus, no metrô, ficou ali do lado, não é assim que você vai pegar hanseníase não, viu? Tá certo. Doutora, eu quero convidar você para acompanhar com a gente agora a história de alguém que sofreu com hanseníase. Vamos ver. A dona Francisca é nascida e criada em Tocantins. Há alguns anos ela tem se tratado no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande. Ela descobriu há 10 anos que tinha doença de fogo selvagem e há 3 a de hanseníase. A hanseníase, conhecida como lepra, é uma doença infecciosa que foi descoberta em 1873 por um cientista chamado Hansen. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, essa é uma das doenças mais antigas já registradas na literatura, com casos na China, Egito e Índia. O diagnóstico foi rápido. Dona Francisca estava com uma mancha na pele e foi buscar tratamento, é claro. Através de uma biópsia, o médico então percebeu que se tratava de uma hanseníase.
Durante a entrevista, a dona Francisca falou para nossa equipe que após a descoberta nada mudou em sua vida, mas teve que enfrentar muito preconceito. Hoje a doença já foi curada. Dona Francisca não tem boas lembranças daquela época, mas agradece a Deus pela cura e também pelo apoio de todos os amigos e familiares. Muito bem, ainda bem que existe cura, ainda bem que existe tratamento, ainda bem que existe atenção para esse tipo de problema hoje aqui no Brasil. Agora vamos falar sobre outro problema muito comum também, muito da comunidade, que é a herpes. A gente até mencionou uma vez aqui com você, É verdade. mas a gente teve de novo esse pedido. Vamos tentar entender o que é a herpes. Hoje nós estamos falando sobre doenças infecciosas, né? Então, o herpes, o herpes, O não herpes, então a vamos herpes, corrigir. tá? O herpes é também uma infecção por um vírus. Vírus herpes, que na verdade tem alguns tipos, né? O herpes simples tipo 1 e tipo 2. O herpes simples do tipo 1 predominantemente leva a lesões do tipo oral. E o herpes do tipo 2, herpes simples do tipo 2, leva especialmente a lesões do trato genital. O herpes genital, que são as duas mais frequentes. Além disso, tem o herpes zoster, que é o herpes do tipo 3, ou o vírus varicela zoster, que também é super importante a gente mencionar aqui, mas são os três principais. Tá, vamos falar, acho que desse que aparece mais oral, porque a gente está falando de pele essa semana e para a gente também não delongar muito no assunto. Tá bom. Quais são as causas do herpes? Então, o que acontece? Ao contágio é feito através do contato com as vesículas. Então, uma pessoa que tem herpes ou que teve herpes transmite para outra. Como é que a herpes é? É um monte de bolinhas de vesículas que se agrupam que nem um cachinho de uva. Logo elas estouram e esse liquidinho, ele contém grande quantidade de vírus. E isso infecta outras pessoas. Então, beber no mesmo copo, Talheres, talher. cigarro, batom, pincéis. A gente tem que tomar muito cuidado com maquiagem, né? Que às vezes a gente empresta batom para amiga, etc. E aí acontece a primo-infecção, que é a primeira infecção pelo herpes, que normalmente ela é mais exuberante, pode deixar inchado, ardendo, coçando. Só que tem uma coisa, para essa doença não existe cura, Teru. Existe só o controle. Os medicamentos que se conhece, que são antivirais, o vírus ele acaba morando também no nervo. Ele não destrói o nervo, mas ele acaba morando num nervo do nosso corpo. E em situações de baixa imunidade pode haver a reativação. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado muito com as crianças, quando a gente tem bebezinho fica beijando, quando a gente está em situação de... Mas a gente não transmite quando a gente não está com as lesões, tá? É importante falar isso, mas tomar cuidado com crianças e etc. É fundamental procurar ajuda médica, né? Existe tratamento para quando a herpes está nessa fase mais contagiosa? Tem como bloquear esse contágio ou não? Sim, é importante que se fale algumas coisas a esse respeito. Para que a gente tenha um encurtamento do ciclo, é importante que a gente comece a tratar antes das vesículas aparecerem. Legal. Tá? É importante que você comece porque assim, quem já teve várias vezes, começa a perceber que eu falo muito da boca porque eu tenho herpes labial, então aqui o que acontece? A gente começa a perceber uma vermelhidão, você começa a perceber que a boca tá coçando. Como se fosse uma afta fora de lugar. Aí eu já sei, aí passo a língua, começa a ficar um pouquinho inchado, é a hora de começar o tratamento. Legal. Aí a gente consegue encurtar o ciclo. Se as vesículas já eclodiram, aí fala, puxa, mas aí vai durar a mesma coisa? Ainda assim vale a pena tratar? Sim, vale a pena tratar, porque mesmo aqui a gente use uma pomadinha, que a gente fala, isso aí não serve pra nada, ela diminui o contágio. Ok. Então, pra mim não vai ser tão útil, porque o ciclo vai durar a mesma coisa, mas eu não vou contaminar com tanta facilidade. E também vou ficar alerta para separar talher, de repente, ou... Exato. Mas é bem provável, existem trabalhos que mostram que quase toda a população adulta já teve contato. Às vezes não manifestou. Exatamente, nem todo mundo desenvolve. Existe uma questão de propensão individual também. Você pode ter o contato, mas não manifestar. Certo. E existe forma, então, de prevenção seria não ter contato com quem tem herpes? Essa é a prevenção para que você não seja infectado. Mas uma vez que você já foi, você consegue prevenir as recorrências. Ok. Eu já tive uma vez, mas se eu não cuidar da minha saúde adequadamente, vez ou outra isso vai acontecer.
E não é só coisa ruim que a gente pensa, poxa, fumo pode levar? Sim, mas muitas vezes o exercício físico extenuante, eu sempre conto o caso, porque quando eu fazia avaliação física com a minha professora na academia, ela judiava de mim. Me fazia fazer um esforço tão extenuante que 3 dias depois o meu herpes eclodia, manifestava. Então, exercício físico ou atividades que sejam muito extenuantes, realmente... Sim, situações de muito trabalho, dormir mal, tudo isso pode levar. Então, o estar com a imunidade de forma adequada é a melhor forma de prevenir quem já teve contato com herpes. Ok. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa com a doutora Mariana, porque vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre outros problemas que podem e devem ser conhecidos e também evitados. Logo depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta. No primeiro bloco a gente falou sobre 2 problemas muito difíceis, mas que têm tratamento, que têm controle. A gente falou sobre o herpes e também falamos sobre a hanseníase. E agora o assunto é sarna, que tem outro nome também, e piolho, que são problemas chatos, que são problemas incômodos, mas que a gente também precisa conhecer. As formas de contágio, precisa falar. Bom, agora falamos de bactérias no comecinho, depois vírus, agora são doenças causadas por ácaros. A escabiose, que é o nome mais científico para popular sarna, é causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, variante humana, porque existe a variante dos cachorrinhos, dos gatos. Sim, a gente vai tratar da sarna humana. Nós estamos falando da sarna humana, que é extremamente contagiosa. Até gosto de deixar sempre claro, porque às vezes a gente vê, as pessoas têm psoríase, algumas lesões que são às vezes muito estigmatizantes na pele, a gente tem medo de tocar na pessoa, falar, eu vou pegar isso. Não pega. Fiquem tranquilo que praticamente as únicas coisas que são contagiosas pelo contato são escabiose, pediculose, que é o piolho, e micose. O restante, até mesmo como eu falei da hanseníase, tem que ser um contato muito próximo para pegar. O restante não precisa deixar a pessoa de canto, não. Qualquer outra doença de pele não é contagiosa pelo contato. Mas a escabiose, como nós estamos falando, Teru, é muito, muito, muito contagiosa. Então, vamos tentar definir, porque às vezes a gente não se aproxima da pessoa e isso causa muito mal para a pessoa, para o convívio social, para a autoestima. Vitiligo, essas coisas não são contagiosas. Acho que a gente vai falar isso durante a semana. Né? Como que é a característica da sarna? Bom, então o que acontece? O ácaro que produz a sarna, ele leva a lesões que coçam muito. Ela tem no cachorro a gente vê isso muito claro. Exato, mas a gente é mais ou menos parecido, viu, Teru? O ciclo de vida dura de 1 a 2 dias, ela coloca mais ou menos 300 ovos por postura, e aí eles vão eclodindo e causam sob a pele, tá? E aí causa uma lesão que é muito pruriginosa, ou que coça muito, para falar a verdade. Coceira demais. E aí, quem já teve sabe, a gente coça, criança faz até ferida. Então, os locais mais frequentes são locais que são mais quentes no corpo, né? É muito comum na região dos punhos, sob as mamas, na região genital, no abdômen, são áreas que são muito, muito frequentes. Que são mais úmidas também, nas dobrinhas. Isso, sim, áreas de maior umidade. É uma coceira que é mais pronunciada no fim do período à tarde, de manhã não coça tanto, após o banho coça mais e é muito comum que a gente perceba outros familiares coçando também. São as principais características. Então é mais uma doença que quando a gente descobre tem que tratar avaliar a família inteira. Tá, qual é a forma de tratamento e também de prevenção da sarna? Porque não me parece ser uma doença talvez tão comum, a gente não vê por aí. Agora, precisamos saber a forma de contágio, se é super contagiosa, então, por exemplo, no ônibus, metrô, tem que ficar de olho. Essa sim, mas é difícil, né? O metrô às 6 da manhã, tá todo mundo engravatado. Como é que você vai ver? Eu não vou encostar? Isso é difícil, porque às vezes a gente fica horrorizado. Fala, nossa, quando chega, é muito comum, você chega no consultório e fala, a senhora tá com escabiose ou sarna. A pessoa fica horrorizada. Desesperada. Como eu fui pegar isso? Mas, gente, eu tomo banho. Não tem muito a ver com isso. Claro que você toma banho, mas o fato de estar próximo,
ele não pula dessa distância que nós estamos, é preciso encostar. Mas de repente, por exemplo, encostei no mesmo objeto, aí você vem e encosta, Exato. pega. Sim, pega. Então, os pegadores, os maçanetas, locais comuns que a gente usa muito, banheiro público. A gente está sujeito. E cidades e situações e lugares onde tem grande densidade demográfica, grande aglomeração, há contágio, não tem jeito. E acontece também de ter a reinfestação, né? Porque aí nesse caso não é infecção, é infestação por ácaros, é a infestação que fala. Tratou a mãe. A gente precisa lembrar que se não tratar o pai, o filho, a moça que... Mas é um tratamento preventivo? Não. Ou seria o mesmo remédio? Não, é o mesmo remédio. Porque o que acontece? Tem medicamentos que vão matar os ovinhos e tem medicamentos que vão matar os ácaros. Então é importante que trate a moça que vai limpar a casa, a secretária do lar, é importante. Não é da família, mas ela tá lá, convivendo. É importante lavar todas as roupas, roupa de banho, lençol, roupa de toalha, cama, todos os dias do tratamento. E é importante retratar entre 7 e 15 dias, porque a maior parte dos tratamentos mata os bichinhos, mas não trata os ovos. Então, você precisa esperar que eles vão, aos poucos, vão eclodindo e aí faz uma nova série de tratamento. Então, é rápido o tratamento, 7 a 15 dias, esse não repete. É prolongado, não. Tem algumas formas. Tem comprimido que você toma e já resolve praticamente numa dose única, ou que precisa ser tomada repetida por um tempo. Tem medicamentos de passar, deixar um tempo no corpo e depois tomar banho e retirar. Aí você precisa procurar o profissional de saúde que vai te passar o tratamento adequado de acordo com o que ele achar. Crianças, a partir de 6 meses, já podem ser tratadas e assim vai. No caso do piolho, também muito comum entre a criançada, mas que afeta professores que lidam com crianças e adultos que convivem também. O piolho também é uma infestação muito incômoda e que atrapalha a qualidade de vida. Nossa, com certeza. Como que a gente faz para... Vamos falar de evitar primeiro o problema. Existem medidas que evitam a infestação de piolho? Existem. A primeira delas, tem um mito que se fala cabelo sujo, cabelo limpo, atrai ou não atrai? Sim. Na verdade, há estudos que mostram, há controvérsia sobre isso, estudo que mostra que cabelo limpo é mais difícil do piolho se aderir, mas tem estudos que mostram que não faz diferença. Mas tem algumas coisas. Andar com o cabelo preso dificulta o eclodir e o piolho querer morar ali no seu couro cabeludo. É mais difícil dele entrar, Mais difícil dele entrar. Uma coisa que comprovadamente diminui é o uso de calor, secador e chapinha. Olha aí, um benefício para a chapinha. Finalmente! Além da estética. Mas ela é muito... Tanto o secador como a chapinha são boas para matar a lêndia, mas não para matar o piolho já adulto. Em si, ok. Tem que passar o pente fino. E eu trouxe uma ideia de receitinha natural, porque tem crianças que vão ficando sempre se reinfesta. Porque às vezes a mãe limpa, a mãe trata, mas aí vai para a escola. Escola às vezes mandam os bilhetinhos, mas às vezes não é suficiente. Então tem duas dicas. Você pode usar o vinagre de maçã. Após lavar os cabelos, você põe ele ainda úmido e deixa ele secar, porque o vinagre de maçã tem o acético, o aceto, na verdade, ele ajuda a diminuir aquela cola que a lêndia consegue, com a qual fixar. A lêndia, na verdade, é o ovinho do piolho. É o ovinho do piolho, isso. E ela tem uma cola no fio. Então, o vinagre ajuda a diminuir essa cola. E você pode fazer também uma mistura com uma cabeça de alho que você vai picar, não macerar, colocar em 500 ml de álcool etílico, a 70%, e também você vai colocar... aquele álcool que a gente usa para beber. Isso mesmo, para limpar o coto. E eucalipto, 10 folhinhas de eucalipto. Você deixa aquilo por 25 dias fechadinho, tem que ser de vidro, num recipiente de vidro ou de plástico. Depois de 25 dias você pode começar a usar. Vai coar, né, para tirar os resíduos de eucalipto e de alho. E aí você vai misturar em partes iguais com água. Se você pegou 30 ml dessa solução, você coloca 30 ml de água e borrifa no cabelo. Deixa por 30 minutos e lava. É um repelente natural. Olha que legal. Piolhos. Você começa usando semanalmente, quando você tem infestações repetitivas, e depois vai passando quinzenalmente, mensalmente, até que o problema seja extirpado. É uma forma mais natural do que ficar usando medicamentos constantemente
constantemente. Né? Com certeza, mas existem medicamentos, existem shampoos que podem ser usados no caso de uma infestação. Isso é como preventivo, isso não serve como tratamento. Tá. Então, assim, uma vez que você precisou, se infestou com piolhos, precisa tratar, em seguida, passou o pente fino várias vezes lá, aí você lava o cabelo, passa o vinagre, seca com o secador, lava a toalha e como preventivo pode fazer essa solução que eu falei pra vocês. Olha, gente, e tem gente que aprende a conviver com parasita, porque parece que nem se incomoda mais, mas nem fala. com certeza é um parasita, atrapalha a vida da criança, o sossego e do adulto também, por favor. Tem estudos até que falam que cai o rendimento escolar, porque Olha a criança aí. ela fica tão concentrada em coçar, que ela não consegue nem prestar atenção na aula, é super importante tratar. Vamos cuidar, né, gente? Bom, doutora, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui no Vida e Saúde. A gente vai agora acompanhar uma dica Vida e Saúde e em seguida tem entrevista com a educadora física para fortalecimento dos braços. Oi, Teru, eu tô aqui na casa da Dani, ela trabalha fora, é dona de casa, tem 2 filhos aqui, o Felipe e o Gustavo, que vão estar acompanhando a gente, porque a gente vai fazer aqui uma ronda na casa dela para descobrir quais os perigos que nós podemos encontrar aqui. Dani, a gente tá na sala e logo de cara aqui eu já vi a escada, né? Isso. Desde quando você tem essa escada aqui na casa? Porque as crianças, o Felipe tem 9 e o Gustavo tem 3. 3. 3 aninhos. E aí, como foi enfrentar a escada aí com essas crianças pequenas? Escada é uma coisa que a gente já, como mãe, fica com medo, né? Que é bem perigosa a escada. Eu já ensinei os 2, desde pequenininho, já a descer sentado. Então, assim, quando começou a ter curiosidade, que a gente tirou o portãozinho, sempre teve portãozinho, mas aí começou, não, agora já está na hora de ensinar, a gente tirou o portãozinho, então eles começaram, desde pequenininhos, descer sentado a escada e aí gradualmente foi levantando e hoje descem tranquilo. E eu sempre falando, né, devagar, devagar. Olha só que dica legal para quem tem criança pequena. Então, o protetorzinho ali, o cercadinho na entrada e na saída, né? O legal é que a Dani tem um corrimão para essa escada. Agora as crianças já estão um pouquinho maiores, então já se apoiam aí com o corrimão para subir e para descer, o que já facilita, né? Certeza. Dani, produto de limpeza, onde você costuma guardar? Os Vamos dar uma produtos olhada, ficam então. aqui, nesse armarinho. Ah, muito bem, estão no alto. Olha, uma dica bem importante, porque os produtos de limpeza são tão coloridos que às vezes atraem o olhar Chama das atenção, crianças. E a gente sabe aí de vários incidentes de criança que ingeriu e tudo mais. Em relação aos talheres, onde você costuma guardar? Facas, esse tipo de coisa? Aí eu presto um pouco mais de atenção. Aqui é uma gaveta que eu coloco meus talheres, mas aqui eu deixo só o garfo, garfo, colher, né? E as facas eu guardo aqui em cima. Olha, parabéns, Dani. Obrigada. Que legal, ela já guarda as facas numa altura que não esteja acessível para as crianças. Geralmente os talheres ficam mesmo numa gaveta, né? Então é importante colocar as facas separado e fora da altura deles. Fora da altura deles. E os vidros, Dani, onde você costuma guardar? Copo, talvez alguma tigela de vidro, aonde fica? Estão em cima também. A gente sabe que criança não para e tem o costume até de pegar e pôr tudo pra fora, né? E o vidro não dá pra fazer isso. Então, uma boa dica mesmo é manter no alto. Parabéns! Sim. Outra coisa obrigada. Muito boa que ela tá fazendo aqui pra manter a segurança na cozinha. Bem, não. Vamos acompanhar o programa, então? É com vocês, Teru. Muito bem, o tempo deu uma refrescada aqui no nosso estúdio, caiu uma chuvinha boa, mas nada impede a gente de movimentar. E para falar sobre atividade física, a gente trouxe aqui a Evelyn, que é educadora física, já esteve aqui conosco outras vezes e eu quero agradecer a sua participação, viu, Evelyn? É sempre um prazer ter estar aqui com vocês. Ontem a gente falou um pouquinho sobre atividades para fortalecer as pernas. Dá para ganhar medidas, dá para perder medidas com a mesma atividade, só mudando a intensidade. Hoje eu quero saber o segredo de ter o braço bem definido e aquele músculo do tchauzinho que a gente tem pavor, que fica balançando, no lugar. Por que será que a mulherada tem tanta flacidez nessa parte do braço, Evelyn? A gente sempre se compara ao homem, né? Porque eles têm maior massa magra, a quantidade de músculo no homem é muito maior. A mulher ficou com a parte menos vantajosa, onde a gente acumula mais gordura, que são os tecidos adiposos, né? Por isso essa impressão que a gente tem. E também porque o metabolismo da mulher, ele começa a desacelerar a partir dos 25 anos. Mais cedo. Então a percepção dessa flacidez é muito maior do que no homem.
Agora, a mulher que está acima do peso, que já está na luta ali contra a balança, ela parece que tem muita dificuldade de perder peso aqui nessa região. Se já tem uma gordurinha acumulada, ela parece que perde da barriga, perde aqui do quadril, mas aqui no braço a coisa parece que fica difícil. Sim, porque a gente tem a tendência de exercitar mais as pernas. Verdade. Então, quanto mais braçal for o nosso dia a dia, nossa rotina de trabalho, a gente consegue movimentar mais. Para dona de casa, varrer a casa, por exemplo, é uma atividade boa para os braços? Porque para a coluna não é tão legal assim, mas para os braços? Sim, até seria, mas a gente tem que sair dessa zona de conforto da rotina, né, da casa. A gente precisa realmente exercitar, criar um esforço para que a gente veja um resultado mais aparente, vamos dizer assim. E só na academia dá para fazer isso? Eu tô vendo que você trouxe coisa que tem em casa aqui. Isso, não. Em casa mesmo a gente consegue fazer muita coisa sem sair de casa. Vamos então dá para trabalhar. Primeiro, a gente vai começar com um exercício que pode ser um saquinho de arroz, um quilinho, isso, ou a lata de óleo também. E aí eu vou fazer um movimento sempre para cima. Primeiro eu tô trabalhando bíceps, porque se eu não tenho força no bíceps, eu também não consigo suportar a carga para trabalhar o tríceps. Então, peraí, antes de você continuar com os exercícios, eu acho que eu preciso saber o seguinte, que regiões do braço tem pra gente trabalhar? Porque eu só mencionei o músculo do tchauzinho, mas tem outras coisas, claro. Isso, e o músculo, o nosso corpo, ele é um conjunto, então a gente dificilmente consegue isolar uma região. Os exercícios localizados, eles fazem isso, eles isolam aquela musculatura. Então agora, esse exercício que eu estou fazendo, que seria uma rosca direta, eu estou trabalhando o bíceps, mas no nosso braço nós temos o bíceps, o tríceps, o deltoide, que também é muito importante. E os músculos do antebraço, que às vezes é essa parte mais que baixa é essa do braço. região do antebraço, abaixo do cotovelo. Tá. Também eu preciso fortalecer para sustentar essa carga. Então, eu estou passando aqui, seria para o bíceps, né? Quantas repetições você sugere? Então, para fortalecimento ou um ganho de força, de 15 a 20 repetições já seria suficiente. Tá. Sempre lembrando da minha sobrecarga. Eu preciso trabalhar com um peso externo de moderado a pesado. Se eu fico no levinho, uma garrafinha de água de 500 ml, por exemplo, seria uma pessoa que está debilitada, que está muito no início. Isso, ou um pós-lesão, já entra em outro transitório, objetivo. tem que ter já pensando já num quilinho, 2. 2, 3, sem preguiça. Tá bom. O que mais que dá para fazer? Então, a gente faz esse movimento, posso trabalhar a primeira série no rosca direta, trabalhando bíceps, e já inverter para o tríceps, que é o do tchauzinho, que eu vou trabalhar lá atrás. Olha a postura dela, gente, ela tá com uma perna para frente, outra para trás. O abdômen sempre em contração, a postura o mais ereto possível, evitar fazer a conchinha com a coluna. Nada da coluna encurvada, então a coluna reta. Sempre reta, em total extensão, e eu faço também um movimento de extensão com o cotovelo. É interessante notar, gente, que olha, o tronco dela tá totalmente retinho. Ela faz o movimento errado pra gente ver como seria o errado. Olha, com a coluna encurvada, isso não dá certo. Não. Vai dar problema depois. Vai prejudicar outros lugares. Então a gente vai fazer esse movimento, eu posso começar só com uma hiperextensão. Então vai segurar lá atrás. E vou ficar em isometria, contando lentamente 20 segundos a 30 segundos. Paro, descanso, a mesma quantidade que eu fiz, eu descanso. Então se eu fiz 20 segundos, eu descanso 20 segundos. Depois eu vou repetir novamente. Então eu volto lá na frente, faço a minha série e já vou direto pro meu tríceps. Em isometria, ou eu já posso acrescentar e evoluir para uma repetição. Olha só. Muito bem. E aí eu vou seguir de novo a repetição de 20. A repetição de 20. E agora você trouxe aqui também um saco maior, 5 quilos. Aqui a gente já está um pouco mais, né, avançado. Treinado, avançado. Porque às vezes a gente coloca um quilinho e já sente diferença, uma semana, 2 semanas, já vai evoluindo. O movimento ele pode ser com o braço de extensão e flexão na altura do meu tronco. Pernas abertas, afastadas, para sempre ter um equilíbrio, contraindo o abdômen. E aí eu vou fazer um movimento só de empurrar. Ou eu posso fazer também o elevação, que é uma elevação com os braços. Então aqui eu estou trabalhando tanto
a força do bíceps, tríceps e o deltoide já. Olha. Então, eu já faço um exercício mais completo. Agora, esse aí já é mais pesado, a carga tá maior, então seria Isso. mais para quem quer fortalecer mesmo, não tanto perder. Não tanto perder. Porém, se eu quero perder Já tá e fraco. 5 é leve, um homem, por exemplo, já é leve, eu Amarra posso 2 continuar. saquinhos aí, gente. Ou eu vou ficar com a carga de 5, mas ela está leve. Certo. Quero saber o seguinte, você disse do tempo de descanso. Você fez essa série hoje, e aí amanhã você tá com os músculos, quem sabe tá meio sedentário aí, tá com os músculos meio doloridos. Tem um tempo de descanso ou dá para fazer todo dia essas atividades que você está propondo aqui, Evelyn? Não, o ideal é sempre você respeitar o descanso, porque o seu resultado ele não é na hora do exercício, ele vem após, então é no seu descanso que você vai ter o seu ganho de massa magra, vamos então, dizer se eu assim. quero fazer atividade física todos os dias, eu vou trabalhar um dia pernas, um dia braços, um dia abdômen, Isso. tem que intercalar. Tem que intercalar, ou eu vou fazer um exercício, um treino mais global, onde eu vou trabalhar no mesmo dia pernas, braços e abdômen, Certo. e vou dar o descanso no dia seguinte. Pelo Restrição, menos. gestante, lactante, podem fazer essas atividades sem prejuízo? As atividades moderadas e leves, com exercício resistidos, elas são até liberadas, porém com orientação, principalmente no caso da gestante. Até por conta da acentuação já da coluna, da modificação do corpo, né, nesse período. É bom o especialista estar por perto. Estar sempre junto com um profissional da área. Tá certo, Evelyn, muito obrigada. Foram ótimas as dicas aqui. E olha, eu espero que você faça aí na sua casa, porque não adianta você assistir aqui e achar super bacana e não colocar em prática, viu, gente? E são todas atividades que você com certeza consegue fazer aí sem grandes locomoções, sem grandes dificuldades. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem culinária aqui no Vida e Saúde. Não perde não, é rapidinho, a gente já volta. Muito bem, Vida e Saúde está de volta. Agora é hora de culinária do programa. Felipe vai fazer pra gente hoje um bolo de cenoura delicioso, com ingredientes naturais, com ingredientes bons, que fazem bem para a sua saúde. E eu acho que você precisa apresentar os ingredientes, porque tem bastante coisa hoje. A receita leva muito ingrediente, mas ela é simples de fazer, Teru. É? Vamos ver? Veja bem, para calda, que é uma parte depois que a gente vai fazer, pós-massa, a gente vai usar uma xícara de alfarrobas em gotas, 4 colheres de leite de coco fresco, se for o industrializado, procurar um melhorzinho, tá bem? E eu vou usar para massa 3 xícaras de cenoura ralada, ou no caso, 2 cenouras, 2 unidades. Vou usar 2 xícaras e meias de farinha. Você pode usar tanto a integral quanto a branca. A branca sempre dá um pouquinho mais de leveza na massa, mas você pode misturar meio a meio, não tem problema. 1 xícara de açúcar demerara, meia xícara de óleo, 1 colher de chá ou canela a gosto. Tem gente que gosta bastante, pode colocar um pouquinho mais. 1 pitada de sal, para realçar o sabor da sua massa de cenoura. 3 colheres de sopa de leite de soja em pó. Meia xícara de amido de milho. E 2 colheres do bicarbonato de sódio, ou se você preferir o fermento químico, porém que a gente conhece que o mais saudável seria o bicarbonato e dá certo da mesma maneira. Além de tudo isso, eu vou usar 2 xícaras de água, um liquidificador e uma panela para fazer a nossa calda. Só tudo isso, Teru. Muito bem, olha, você que gostou dessa receita, já sabe, o bolo de cenoura agrada a família inteira, né? Ah, sim, uma delícia. Com calda, sem calda. Lá em casa, às vezes, eu faço sem calda, porque às vezes não tem alfarroba, chocolate dificílimo aparecer lá em casa. Mas eu uso, às vezes, só sem nada. E sai, todo mundo gosta, a Laurinha ama, a Vanderlei adora também. Agora é o seguinte, a gente vai acompanhar o passo a passo dessa receita daqui a pouquinho, logo depois do quadro Mitos e Verdades. Olá, meu nome é doutora Juscelie Betim, eu sou médica dermatologista, especialista em estética
e estou aqui hoje para falar sobre a questão da pele oleosa, se as pessoas que têm pele oleosa demoram mais para envelhecer. Isso é um mito ou uma verdade? É uma verdade. Por quê? A pele oleosa, ela tem uma hidratação natural. Na verdade, ela é mais do que hidratada. Ela é oleosa, ela já está além da hidratação. Então, a questão da hidratação contínua na pele, ela favorece uma renovação diária e, com isso, a pessoa tende a postergar um pouco mais esse processo de envelhecimento. Isso fica bem notável quando a gente compara uma pessoa de pele seca, que tem a pele mais fina, e com isso essa pele, se ela não for bem hidratada, ela vai ficando mais craquelada. Então a gente nota as ruguinhas de expressão e de movimento com mais facilidade. Já na pele oleosa, essas ruguinhas elas vão demorar um pouquinho mais para aparecer. Elas aparecem também, mas demoram um pouco mais. Por quê? Porque a pele não é tão fina. Geralmente a pele oleosa ela tem mais quantidade de glândulas sebáceas, é um pouquinho mais espessa e com isso essas linhas não se formam, não ficam visíveis tão rapidamente. Pessoas que têm pele muito oleosas, elas podem evoluir com acne. Então, o melhor tipo de pele seria o quê? Aquela pessoa que só tem a pele oleosa e que não chega a ter a pele acneica, porque aí sim já se torna um problema. A pele acneica ela já exige tratamento, a gente precisa reduzir essa oleosidade e aí ela começa a ter outras complicações que não só o envelhecimento, mas cicatrizes, manchas, enfim, outros problemas relacionados à pele oleosa. Existem pessoas que têm a pele com uma oleosidade excessiva e aí isso começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, ela fica com um aspecto brilhoso, ela se incomoda com isso, ela precisa lavar o rosto mais de uma vez ao dia. Para isso existe tratamento. Os tratamentos envolvem produtos secativos, em que ela vai utilizar tanto durante o dia quanto à noite, com o objetivo de fechar um pouquinho os poros, diminuir um pouquinho a produção de sebo das glândulas sebáceas. E um tratamento que é um pouquinho mais agressivo, mas que também dá um excelente resultado, é aquela medicação via oral chamada isotretinoína. A isotretinoína ela pode ser utilizada para controle de oleosidade em doses mais baixas e com acompanhamento médico. Então, em casos em que a oleosidade se torna um transtorno, a isotretinoína pode ter uma boa indicação. Esse foi o quadro Mito ou Verdade. Até a próxima! Muito bem, agora sim é hora de acompanhar a culinária, passo a passo da receita de bolo de cenoura que o Felipe está apresentando pra gente hoje. Com certeza. E eu queria que você fosse, à medida que fosse preparando, dizendo, olha, tantas xícaras de farinha, tantas xícaras de açúcar, pra gente poder ir reanotando essa receita, tá, Felipe? Perfeito. Gente, bolo. Eu sei que muita gente aí fora tem aquela dificuldade, aquele medo de fazer bolo, coloca a mão, o bolo não dá certo. Eu tenho aqui um recado para você, não desista, põe a mão na massa, faça mais de uma vez, 2, 3. É difícil mesmo, bolo às vezes não dá certo, mas não desista. Faça que você vai sempre achar um ponto melhor. E um dia, quem sabe, sair um bolo perfeito. Beleza. Maravilha. Dá pra fazer bolo também em forma de panqueca americana, né? Acabou de me ocorrer aqui. Bater aqui, fazer aqui pra ver se dá certo. Olha, né? Hoje em dia a gente tem aqui aqueles bolos que a gente faz mesmo no fogão. Tem bolo que o pessoal faz hoje no micro-ondas. Na caneca. Na caneca. Então vale a pena fazer. Mesmo que você tenha uma dificuldade aí como eu, já vou confessar. Mas vamos lá, vamos pôr a mão na massa. Para não demorar muito tempo para o bolo ficar pronto e a gente conseguir provar, né, Teru? Vamos lá. Bora. Então, para nossa receita de hoje, o que eu vou fazer? Eu preciso muito sempre deixar a minha cenoura ralada. Você bate bater. no liquidificador? Bato no liquidificador. Eu corto em pedacinhos e ele bate, Felipe. Em quadradinho? Vamos ver se vai bater corta em rodelas. pedacinhos, em rodelas. Ok. Lá vamos nós. Eu vou tirar um pouquinho daqui para ficar mais fácil, Teru. Ralado, pessoal, é uma dica bacana para quem tem um liquidificador um pouquinho mais fraco que não bate. Aí eu bato ele com os líquidos, né, com o óleo e tal, e depois que eu acrescento a farinha, senão ele não dá conta de bater tudo. Tá certo, mais uma dica maravilhosa. Pessoal, hoje eu só tô aqui ajudando, é a Teru que vai dar o bolo. Não. Essa receita do chefe, gente. Imagina, vamos nessa, pôr a mão na massa.
Então, 3 xícaras de cenoura, ok? Não precisa ser mais que isso. Pronto. Ok. Vou colocar mais metade dessa. Cenourona também, hein? Essa ficou bem grande, né, Teru? O ideal é sempre que a cenoura tenha um tamanho médio. É, eu não gosto dela muito grande. Assim tá bom ainda. Cenoura muito grande parece que é Pronto. velha, né? E parece que ela tem um gostinho meio amargo no final. Ardido. Uhum. Tá, Perfeito. Então aqui a gente vai colocar agora 2 xícaras de água. Muito bem. Bolo de cenoura que você está aprendendo aqui no Vida e Saúde hoje com calda de... me esqueci do nome. Alfarroba. Ou carobe. Olha, vou colocar o óleo, açúcar. Bate primeiro. Eu sei que eu estou mudando sua forma de receita, só que como você ia ralar e a cenoura está inteira, bate primeiro que depois ela vai derreter. Perfeito. Vamos bater. Batendo. Menos trabalho assim, né, filho? Ai, perfeito. Agora Teru. segue a sua receita, desculpa me intrometer. Imagina, Teru tá certíssima. Pessoal, olha, eu vou acrescentar então agora açúcar. Ok, 1 xícara de açúcar. A canela. Eu gosto de bolo de cenoura com canela, sabia? Fica uma delícia, né? Parece que o pessoal que tá em casa, parece que é um bolo vegano, tá, gente? Porque não tem ovos, não tem o leite, não tem lactose, a não ser que você coloque então aí um leite de soja que tenha. Nem mel, né? Nem o mel de abelha tem. Então, o pessoal vegano, fica à vontade para fazer o nosso bolinho, que não tem problema. Vou colocar meia xícara de maisena. Meia xícara de amido de milho, então. De amido de milho. Uma pitada de sal. Sempre bom. Muito bem, foi o sal. E do sal vai a farinha. As 2 xícaras aí e meia. Eu posso bater primeiro e acrescentando a farinha aos pouquinhos, tá, pessoal? Você pode até colocar ela aqui por fora, depois se quiser mexer a mão, né, filho? Com certeza. Olha só. Legal. Olha, Teru, 2 xícaras e meia é pouca coisa, tá, gente? Não é muito. Legal. Foi a farinha. E a gente termina de bater. Peru, terminado. Faltou o fermento. O fermento sempre vem por último. Então olha que interessante. A gente vai colocar nossa massa então num bowl. Olha aí que tá bem misturada. Você não vê nenhuma pelotinha de farinha. E agora vem sim o fermento. A gente vai colocar as 2 colheres, pode colocar. Eu vou usar um fouet e vou misturar ele devagar até que o fermento esteja na massa. O cheirinho de canela fez toda a diferença, hein, Felipe? Espero que fique bem gostoso pra gente provar e comer agora à tarde. E esse bolo você unta a assadeira ou não? Unta a assadeira. Quem tem assadeira de alumínio, coloque uma farinhazinha, não tem problema, vai te ajudar a tirar o bolo depois, tá bem? O melhor é que a gente unte com um pouquinho de óleo. E farinha. E farinha. Pronto, Teru, já que já tá pronto foi o aí? fermento, agora você untou aí, a gente vai fazer o bolo e termina com a calda. Enquanto eu tô untando, você pode começar a fazer a calda, então. Pera aí. Maravilha, vamos pra calda então. Pra nossa calda, a gente vai usar. Deixa eu acender o nosso fogãozinho aqui. Muito bem. A gente vai usar, Teru,
4 colheres de leite de coco. Essa alfarroba em gotinhas é uma mão na roda, hein, Felipe? Ajuda muito, ela derrete fácil, trabalha que nem um chocolate, então vale a pena. Opa. A gente vai derreter E é rapidinho. o leite de coco. Papum, gente, olha. Eu vou até na mão, porque Não vai queimar. se queimar ela, a gente perde a calda. Então a gente põe um pouquinho no fogo, derrete, tira, vai mexendo. Olha como ela vai ficando. Ó. Tá muito cheirosa. E é só isso, não vai mais nada nessa calda? Olha, geralmente eu coloco, quando não ficar muito docinho, eu coloco um pouquinho de mel ou um pouquinho de açúcar. Mas essa gotinha de alfarroba já vem adoçada, não é como uma alfarroba pura. Não, olha, geralmente a alfarroba ela vem sem o doce, um pouquinho doce. Tem algumas que vêm sem açúcar mesmo, zero. Aí a gente tem que se preocupar. Entendi. Então experimente a sua antes. Eu não quis colocar na assadeira para não estragar, Felipe. Não tem Você problema, pode... imagina. Olha, a calda tá prontinha. Posso desligar meu fogo. Mas a calda vai pro bolo depois de assado. Depois de assado. Aí está. Maravilha, tá linda. E o nosso bolo, olha que bacana que ele vai Pro forno. pro forno. Agora, com licença, tá? Olha aí. Ok, gente? Com atenção. E agora, Bonito. um forno de 180 a 200 graus por 25 minutos. E você terá seu bolo de cenoura delicioso prontinho. Olha só como é que fica, gente. Bonito, depois de pronto. Coloca a calda, o bolo quente ou bolo frio? Olha, eu prefiro que deixe esfriar para colocar a calda, tá bem? Então tá bom, vamos Para provar. que um não cozinhe o outro. Tá macio o bolo, tá molinho. Muito bom. Essa calda mandou muito bem também, hein? Maravilha. Mandar um beijo. Posso mandar um beijo? Manda. Vou mandar beijo então pro pessoal daqui da cozinha da Clínica Adventista Vida Natural. Especialmente pra quem? Especialmente para Quem que te ajudou? G, Marli, Priscila, duas Priscilas, pra Jô, pro Dirceu, o pessoal que tá sempre presente com a gente, ajuda bastante na nossa cozinha. São Eu vou falar, chefes, então são vou falar da pessoas Michele, profissionais. da Dulce, da Da Maria, Maria. que são maravilhosos. Todos esses, o Dirceu também, as meninas. Tem mais gente. Tem mais gente mais que cuida da gente. cozinha. Ai, vamos lembrar o nome de todo mundo. Um beijo pra toda a cozinha Pra aqui da cozinha. clínica, que são uns anjos, são mãos de ouro. Com E olha, certeza. realmente, vale a pena investir tempo. Você que de repente fala assim, ai, mas eu não sei fazer essas comidas que o Felipe faz. Investe tempo, comece a estudar, comece a ler. Você vai ver que a cozinha é uma química que precisa dar certo, mas vai muito de tentativa e erro. Um dia não vai dar certo, no outro dia vai dar certo. O que não pode é desistir. Acabou. Logo, logo tem mais Vida e Saúde pra você, não se preocupa não, a gente te espera no próximo programa. Fica com Deus e até lá. Tchau!